Fala galera gremista, tudo certo? Aqui Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. E que vitória, né? Importante vitória, era o resultado que a gente já vinha tratando como 3 pontos obrigatórios nessa rodada do Campeonato Brasileiro, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Cuiabá lá em Cuiabá, num jogo que acabou sendo muito difícil, como já era esperado, né? Voltando a falar, o Grêmio muito desfalcado e além do mais um calor muito grande, né? Pessoas que moram lá em Cuiabá relataram que foi o dia disparado, o dia mais quente do ano, né? Sensação térmica aí de 39 graus, falaram, né? Então uma situação muito adversa para o nosso Grêmio jogar, mas a gente conseguiu suportar até mesmo uma jornada bem ruim. Nosso time conseguimos sair aí com a vitória, né? O Renato que mandou a campo uma surpresa, né? Começamos ali com o Grando no gol, com o Fábio na lateral direita, a zaga com Bruno Alves e Kahneman, Diogo Barbosa na lateral esquerda e aí a surpresa, né? No meio-campo formado com Lucas Silva e Mila, né? Jogador que vem do sub-20 do Grêmio, titular na última copinha, né? E aí fazendo os três meias, né? Bitelo, Vina, Cristaldo com o Soares na frente. O Grêmio que começou o jogo jogando bem, os primeiros 10 minutos do Grêmio ali foram muito bons de controle de bola, que é isso que esse esquema de jogo do Renato com os três meias, sem os extremas, propõe, o controle do jogo, a posse de bola, né? Evitando assim de ser muito atacado. O Grêmio fez isso nos primeiros 10 minutos, conseguiu o gol logo cedo, uma bela jogada, o Bitelo acaba abrindo espaço para o Fábio, que fez um belíssimo cruzamento, o Vina fez o gol de cabeça, e a ideia que se tinha que depois de fazer 1-0 aí logo cedo, jogando bem, que o Grêmio ia seguir com aquele domínio da posse de bola, e não foi o que aconteceu, né? O Grêmio foi arrefecendo animicamente, talvez começou a sentir também um pouco do calor, acho cedo, sentiu o calor ainda ali no primeiro tempo, mas o Cuiabá acabou vindo para cima e começou a pressionar, pressionar, pressionar. Chegaram a empatar antes num gol do Davidson, que foi anulado por impedimento, para mim numa falha do Grando, que já ia falhando, né, tomando um gol de cobertura no lance onde ele não precisa sair naquela bola, né. Antes disso, para mim também tem uma falha ali do Bitelo, que foge claramente de uma dividida e são situações como essa que eu não consigo entender, e aí não falo do Bitelo, falo de qualquer jogador, né. Tu fugir de uma dividida, de uma situação ali que vai acontecer no jogo invariavelmente, certo? E mesmo assim o Grêmio ainda continuou, depois do gol anulado, sofrendo pressão, acabou aí sofrendo empate no lance de escanteio, onde já era bem clara a superioridade do Cuiabá, porque o que acontece? No gauchão, principalmente, o Grêmio jogando com aquele esquema dos três meias, a maioria das equipes elas não vêm jogar contra o Grêmio, elas vêm dispostas a marcar, aí o Grêmio fica bastante com a bola, sofre muito menos, e daí estava tudo certo. Agora no Campeonato Brasileiro, as equipes, até mesmo as candidatas ao rebaixamento, como eu acho que o Cuiabá é, por exemplo, elas vão querer jogar, em algum momento elas vão jogar, elas precisam pontuar, né? E quando elas jogam, o Grêmio não tem essa característica de marcação, porque o Grêmio acaba marcando com pouca gente. Ontem, aliás, ontem, de novo, o Grêmio ficou marcando ali com 6, 7 jogadores, porque eu vi no Cristaldo e o Soares não marcam, né? O Soares faz uma sombra na saída de bola, mas o Vina e o Cristaldo não tem. O Vina até recompôs um pouco mais que o Cristaldo ontem, mas ele não tem a capacidade aeróbica de fazer essa função. Se ele fizer essa função como deve ser feita, ele perde na hora de atacar, de construir. O Cristaldo também não tem nem um pouco esse cacoete. O Bitelo ajuda um pouco mais, né? E aí o Grêmio fica com essa defasagem na marcação, e aí o outro time cresce, começa a ter um volume de jogo muito grande e começa a chegar perto da nossa área com muita facilidade. Então ontem, a quantidade de vezes que os jogadores do Cuiabá trocaram bolas dentro da nossa intermediária de defesa já foi um absurdo, né? Uma situação que não pode acontecer. O número de cruzamentos livres também é outra situação que não pode acontecer. Enfim, tomamos um gol de escanteio, bola cobrada lá no segundo pau, cabeçada para dentro da área, confusão, o jogador acabou fazendo o gol ali. E ainda no primeiro tempo o Cuiabá
tranquilamente poderia ter feito a virada, né? Teve oportunidades para fazer isso, não fez. O Kahneman salvou uma bola ali que poderia entrar. O Cuiabá perdeu outras chances. A gente acabou construindo um lance numa bola parada, cruzamento de escanteio do Cristaldo, o Soares cabeceou a bola na trave, né? E foi só. E a expectativa pro intervalo era de alguma mudança, né? Até mesmo de nomes por parte do Renato. O Renato não fez, o Grêmio voltou com a mesma equipe e continuou sofrendo, não fez um bom segundo tempo, sofrendo bastante, o Cuiabá apertando. Só que daí o Cuiabá também pareceu ter sentido, né, o ritmo forte que imprimiu no primeiro tempo e acabou não construindo tantas oportunidades assim. Aos 18 minutos teve uma cabeçada do Davidson na trave e de novo uma situação do jogador livre, cruzamento sem ser pressionado em nenhum momento, né? E aí começaram as mudanças, né, do Renato. Renato no primeiro momento tirou o Vina e o Cristaldo, se eu não me engano, colocou. Não, tirou o Vina e o Mila. Bom, voltando aqui, entraram o Zinho e o Natan, né? E aí o Grêmio começou a melhorar um pouco, até foi uma alteração que eu não gostei muito, né? Mas o Grêmio começou a melhorar um pouco, porque começou ali, principalmente tendo o Zinho, começou a ter um jogador que levasse preocupação também para os laterais do Cuiabá, que subiam sem nenhuma preocupação antes. O Grêmio começou a melhorar, começou a trocar mais passes. O Cuiabá também, óbvio, baixou um pouco o ritmo. E a gente conseguiu o gol numa dessas situações, né? A bola tocada para o Zinho, no lado esquerdo de ataque do Grêmio. Ele foi no fundo, cruzou para trás. A zaga afastou, ficou ali um perde-ganha. A bola ficou com o Natan, entrada da área que chutou. O Walter fez uma grande defesa e aí no rebote o Galdino, que já tinha entrado também no jogo, acabou fazendo o 2-1. E depois disso o Cuiabá voltou a pressionar muito o nosso time, mas também não conseguiu lá grandes oportunidades. Teve uma cabeçada apenas do Davidson que ele colocou nas mãos do Grando mais para o final do jogo. O Grêmio também teve a oportunidade de fazer, o Zinho desperdiçou ali cerca de 2 contra-ataques, onde ele poderia ter soltado a bola e não o fez. Numa outra soltou, Soares quase fez um golaço de voleio, onde o Walter fez uma grande defesa, e com isso acabou o jogo 2-1 para o Grêmio. Né? No final do jogo ainda entrou o Thomas Luciano no lugar do Fábio, que estava desgastado fisicamente, e o Thomas Luciano novamente cavou a expulsão de um adversário. É um jogador que vai ganhando pontos aí com a comissão técnica. E também o Bruno Vini entrou no final, mais para conter a bola aérea do Cuiabá, já que o treinador do Cuiabá colocou o Pita e o Daverson lá dentro como referências e ficou muito óbvio que ele ia forçar esse tipo de jogada. Sobre individualmente falando, eu acho que o Grêmio não fez, óbvio, uma grande partida. A gente sofreu muito no jogo. Né? Essa questão da marcação é algo que tem que ser melhorada, tem que ser conversada, tem que ser debatida, porque o Grêmio acaba sendo muito passivo na marcação. E ontem, por exemplo, no primeiro tempo, o jogo que durou aí praticamente 55, 56 minutos, foram 10 minutos, né, de 10 ou 11 minutos de acréscimo. O Grêmio teve 2 desarmes no primeiro tempo. E é impossível tu praticar um futebol competitivo tendo essa passividade na marcação. Então, individualmente falando, eu não acho que o Grêmio não teve nenhum grande destaque individual. Acho que o Soares fez um bom jogo, né, deu a cabeçada na trave, se movimentou bastante, é um cara que briga o tempo todo, quase fez um golaço. A gente não pode falar dele nesse jogo sob lances perdidos, ele praticamente não teve oportunidades, né? Acho que o Vina começou o jogo bem, o Bitelo também começou o jogo bem, depois caiu um pouco. Acho que o Cristaldo não foi bem. Mila, acho que o Mila é um caso à parte a gente falar. Acho que uma bela estreia, né? Tecnicamente bom, bem, aliás, né? Tomando boas decisões. E o que mais chama a atenção dele foi o quanto ele teve a coragem, a personalidade de jogar, de pedir bola. Acho que é um jogador que provavelmente ganhará novas oportunidades com a camisa do Grêmio, certo? O Lucas Silva para mim fez um jogo ruim, né? O mesmo para o Diogo Barbosa, muito frágil defensivamente, quase todos os lances de ataque do Cuiabá eram pelo lado dele, né?
De resto, Kahneman e Bruno Alves brigando muito, ficando muito no mano a mano contra os atacantes do Cuiabá. Acabaram tendo até uma atuação ok, em alguns momentos se atrapalharam, mas nada grave. E o Grando, para mim, mais um jogo de insegurança do Grando, né? Acho que não teve uma culpa direta no gol, né? Mas teve outros lances onde ele foi bem atrapalhado, bem inseguro, cruzamentos, teve uma bola que ele soltou ali no segundo tempo, e a bola bateu na cabeça de alguém e voltou na mão dele. Tem um lance com o Davidson que ele quase perde a bola, o juiz dá falta e para mim nem falta foi, né? Então, uma insegurança muito grande com o pé, então nem se fala. Teve uma bola recuada para ele que ele chutou reto para a lateral, né? Claramente desconfortável com essa situação. Essa situação toda do Adriel criou aí uma insegurança nessa posição, porque para mim, como já falei outras vezes, o Breno atualmente sem o Adriel tem que ser o titular, mas o Breno está voltando de lesão. E aí a gente fica com o Grando, que claramente é um goleiro que está muito inseguro jogando como titular. Tá certo? Então o Grêmio agora a semana toda cheia, depois joga no domingo contra o Red Bull Bragantino na Arena, 18h30 a princípio. O Grêmio que nessa semana espera as voltas de PP e Carbajo aos treinamentos e possivelmente do Jeromel também. O Grêmio vai criando um corpo, retirando os jogadores do departamento médico e a gente sabe, se o Grêmio não tiver força máxima, vai ser muito difícil esse Campeonato Brasileiro. Se inscreve no canal, comenta aí o que você acha do time, com educação, óbvio, né? Compartilha aí com os amigos, se inscreve no canal. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais, feito.